Então, nós hoje estamos começando o nosso segundo estudo. Para quem está assistindo, né, gravado, já vou dar um recado, nada substitui a gente estar aqui junto, online, ao vivo, né? Eu sou, pelo menos, de uma época que a programação ao vivo sempre tinha um valor maior. Eu sei que talvez você não, né, não pôde assistir aqui ao vivo, por isso tem a bênção da gravação, mas para os 32 pontos conectados aqui, tem mais gente chegando, eu quero dizer que é muito bom ter você aqui conosco, viu? Traz um sentimento mais gostoso. Ó, o Veralício, quem mais? A Georgette está aqui conosco, a Flávia. Gente, eu preciso conhecer vocês, hein? Eu preciso conhecer vocês. Mas hoje nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para o segundo estudo, porque tem muita coisa boa aí para a gente fazer, e eu os convido para fecharem os olhos e vamos falar com Deus. Vamos? Querido Pai, muito obrigado. Nós louvamos e engrandecemos o teu santo nome, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e deixou o livro de Daniel, deixou também o livro do Apocalipse para a nossa vida, para a nossa salvação. Eu quero te agradecer pela presença desses queridos, alguns conhecidos de longas datas, alguns familiares e outros que estou tendo o privilégio de conhecer por agora. Obrigado, Senhor. Neste momento, fala ao nosso coração, usa essa palavra que vai ser aberta para tocar os corações. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Gente, se você precisar falar alguma coisa que você vê que é urgente, ficou sem áudio, aconteceu alguma coisa, você pode escrever aqui no chat, tá? Para quem dá, você tem uma parte aí que dá para você escrever, você pode dar boa noite, fazer alguma pergunta. Nós vamos sortear, ao final dessa primeira sequência de 5 estudos, uns livros maravilhosos, e aí, para isso, eu preciso que você preencha um formuláriozinho, eu já vou colocar ele agora, se tiver dificuldade, você pode me pedir pelo WhatsApp, e aí você vai preencher. Não preocupe-se em preencher agora, até porque tem umas perguntinhas lá que é sobre o estudo. Pode preencher no final, dá tranquilo. Mas eu mandei para vocês aí, ó, Georgette, boa noite. Mandei para todos vocês um formuláriozinho, onde vai seu nome, seu telefone e 2 perguntinhas sobre o estudo de hoje, que aí então você vai entrar no sorteio, tá bom? Desse material que a gente vai sorteando ao longo dos nossos estudos. Bom, para quem não veio semana passada, tem a gravação. Se você me pedir aí, eu também mando para você, tá certo? Agora, uma coisa muito importante, quando a gente vai estudando o Apocalipse, os assuntos vão se avolumando, eles vão se juntando e se complementando. Na semana passada, a gente viu como é que o Apocalipse chegou até nós. Vou fazer uma pergunta de teste aqui, hein? Responde para mim aí por escrito. Deus enviou a sua mensagem para Jesus, Jesus enviou a sua mensagem através do anjo, a gente já descobriu que foi o anjo Gabriel, e o anjo Gabriel enviou essa mensagem, que é o livro do Apocalipse, para João. E João deveria mandar essa mensagem para quem? Escreve para mim. Para quem João deveria entregar a mensagem? Vamos ver aí, quem está ligado da semana passada. Olha lá, a Verônica já respondeu. As igrejas, quantas igrejas, hein? Para quantas igrejas João deveria escrever a mensagem que ele recebeu? Para 7 igrejas, justamente, gente. E é esse o tema de hoje. Então, semana passada a gente viu que o Apocalipse é um livro aberto, é um livro que foi escrito para mim e para você. Ele foi escrito em símbolos, por isso que a gente tem que ter essa noção do que é um símbolo. Aqui no Brasil, a gente tem muito esse hábito de usar códigos, né? E aí você tem que saber qual é o código para saber o que está sendo dito, né? Porque senão você vai ficar perdido. Obrigado aí os que responderam, viu, gente? Deana, Edson e os demais. Isso mesmo. Então, João deveria escrever a mensagem que ele recebeu do anjo para 7 igrejas. Agora, gente, o que são essas 7 igrejas? Qual é a importância desse assunto? Então, se você está com a revista está bem detalhada. Mas mesmo com a revista detalhada, eu vou mandar no final aqui do nosso estudo 3 links para você se aprofundar no tema de hoje, tá certo? Mas eu quero te mostrar, à luz de Apocalipse capítulo 2,
e Apocalipse, capítulo 3, o que são essas cartas que foram enviadas para 7 igrejas. Vale ressaltar uns detalhes. Deixa eu colocar aqui rapidinho, peraí. Eu vou colocar aqui na tela a projeção, quero que você acompanhe, depois quem quiser também o PowerPoint, a gente providencia para você tranquilamente. Me responda aí, gente, vocês estão vendo a projeção, escrito Apocalipse? Tá tudo tranquilo aí? Ok, então tá. É porque nessa hora aqui eu perco a visão de vocês nesse sistema. Deixa eu aproveitar rapidinho aqui, gente, segura aí. Programa ao vivo é assim, né? Como dizia um ex-gordinho aí da TV. Programa ao vivo tem alguns detalhes. Tá aqui, é que eu quero entrar juntamente com vocês. Cadê, minha gente? E aí eu vou ficar vendo o rostinho, que é um dos desejos aqui. Pronto, agora eu consigo ver vocês também. Então, é o seguinte, nós estamos estudando o Apocalipse, vou avançar aqui mais algumas imagens, e hoje nós vamos falar sobre as 7 igrejas do Apocalipse, tá certo? Então, vamos lá conhecer um pouquinho mais. Se você... Eita, gente, o ao vivo aqui tem a hora... Pronto. Tá tudo certinho aí, sem... Não tá chiando para vocês, não? Posso avançar aqui? Tá tranquilo. Então, no estudo de hoje, a gente vai falando sobre as 7 igrejas, é bom a gente saber algumas coisas. Apocalipse 1:3 diz assim, bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras das profecias e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo do quê? O tempo do fim está próximo. Gente, no estudo que nós vamos fazer hoje, vai ficar muito claro em que momento da história nós nos encontramos. Daqui a pouquinho você vai chegar a essa conclusão. Você está tendo aí uma visão da ilha de Patmos, hoje é um lugar com certeza bonito para se morar, mas na época do apóstolo João era uma prisão. E João, já com seus mais de 90 anos, estava ali na ilha de Patmos. E ele recebeu uma ordem. Olha o que diz Apocalipse 1, os versículos 10 e 11. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo, o que vês, escreve em livro e manda para quem? As 7 igrejas. Quais igrejas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Bom, a mensagem é muito clara, né? Isso é o que a gente está lendo. Mas o que significa isso? Esse estudioso aqui do Apocalipse, o Ramsay, ele disse assim, no tempo de João, a província da Ásia estava dividida em 7 distritos postais, cada um tendo como seu ponto de partida uma das 7 igrejas mencionadas por João. Agora, sabe um detalhe importante quando você estuda a história? É que não existiam apenas 7 igrejas na época de João. Existiam outras. Por exemplo, deixa eu ver se aqui eu acabei não colocando, mas existiam outras igrejas, como, por exemplo, eu trouxe aqui algumas que eu anotei, a igreja de Colossos, a igreja de Mileto, né? Sem contar outras tantas igrejas. Agora, por que Jesus escreveu 7 cartinhas para essas 7 igrejas? Então, guarda isso daqui, Estas igrejas, elas existiam nos dias de João e simbolizavam 7 períodos pelos quais passaria a igreja cristã, do primeiro século até a segunda vinda de Cristo. Agora, se você está acompanhando, então, aí, eu quero que você olhe com muito carinho uma imagem que eu vou mostrar agora. Presta atenção, para a gente entender por que foi escrito dessa forma. Olha aí, você está vendo aí verão, outono, inverno e primavera. Essas são as estações do ano, perfeito? Eu posso, simbolicamente, usar essas estações do ano, que são reais, elas existem,
e usá-las como uma figura de linguagem. Querem ver? Por exemplo, eu posso dizer que na vida cristã nós temos um período de verão, de outono, de inverno e primavera. O que é o verão na vida cristã? É o primeiro amor. O que é o outono? A gente vai descobrir que nem tudo são flores. O que é o inverno na vida cristã? É o momento que passamos por crises espirituais. Mas aí também temos a primavera, que é uma renovação. Então, você percebeu o que eu fiz? Eu usei uma linguagem conhecida, verão, outono, inverno e primavera, como símbolos de algo espiritual. Primeiro amor, nem tudo são flores, crise espiritual e renovação. Ficou claro? Então, eu usei aqui um simbolismo. Vou mostrar um outro simbolismo. Para quem estudou o Apocalipse, o Antônio, a Carla, a Lilian, a querida Lilian está aqui, o Miguel, algumas pessoas aqui já estudaram o livro de Daniel. E lá no livro de Daniel, a gente tem um estudo sobre essa estátua aqui. Vou perguntar, quero que você responda aí. Quem já estudou essa estátua em Daniel? Fala assim, eu já estudei, dá um joinha aí para mim. Eu quero saber quem já estudou. Então, presta atenção na imagem que está aí. Essa imagem de Daniel, ó, a Geni está falando que já estudou, nós estamos tendo aqui uma sequência. Daniel deu um sonho, recebeu Nabucodonosor teve um sonho, Daniel, que era um servo de Deus e um profeta, interpretou o sonho, e quem estudou o livro de Daniel já sabe que essa estátua é uma maneira de você falar da passagem do tempo. Então, eu vou mostrar como é que a gente deveria olhar essa estátua. Era assim, ó, desse jeito. Porque a cabeça da estátua representa o período da Babilônia. Os peitos da estátua, né, os braços, o tórax da estátua, representa a Medopécia. A cintura, que é feita de bronze, representa a Grécia, e as pernas de ferro representam Roma. Então, é uma linha do tempo, só que descrita no formato de uma estátua. Você conseguiu perceber? Então, gente, eu vou voltar aqui, ó. Percebeu o que eu fiz aqui na primeira ilustração? Eu peguei o verão, outono, inverno e primavera e usei essa nomenclatura comum, conhecida, para representar as fases da vida cristã. Beleza? Daniel, lá no livro de Daniel, capítulo 2, Nabucodonosor teve um sonho, onde ele viu uma estátua com a cabeça de ouro, o peito de prata, a cintura de bronze e as pernas de ferro. Aí Daniel foi lá e interpretou para ele essa visão. E aí o que a gente descobre? É que essa estátua, na verdade, está falando da linha do tempo. Ficou claro? Agora, olha para cá sobre as 7 igrejas. Você tem que olhar aí de preferência na tela. Cada uma dessas igrejas, agora eu estou falando da igreja lá na cidade onde elas estavam, elas tinham características. E Jesus, conhecedor das características dessas igrejas, ele escreveu uma cartinha para cada uma delas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Essas características, elas se encaixam com o período da história. Então, quando você está lendo o capítulo 2 de Daniel, do Apocalipse, e o capítulo 3, é como se você estivesse vendo um filme da história da igreja ao longo da história, né? E agora eu vou começar a explicar para vocês um pouquinho. Nós vamos depois dar uma atenção especial para Laodiceia, você vai descobrir o porquê, mas só avançando aqui. Quando você lê os capítulos 2 e 3, nós encontramos elementos comuns para essas igrejas. Todas elas têm uma apresentação, têm um elogio, têm uma reprovação, têm um conselho e têm uma promessa. Vamos ver como é que isso funciona? Pega aí a sua Bíblia, Apocalipse. Vamos lá, Apocalipse, capítulo 2. Eu vou pegar o exemplo aqui da igreja de Éfeso, tá bom? Eu vou usar a igreja de Éfeso como um exemplo de tudo que a gente vai ver. Então, pega aí, Apocalipse, cadê? Vou voltar aqui só um pouquinho. Capítulo 2. Pronto.
a partir do versículo 1. Deixa eu abrir aqui para estar junto com vocês. Olha como é que foi a carta, lembrando que quem manda a carta é Jesus e que João apenas entrega, né? Então diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Bom, quem é esse que tem na sua mão direita 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro? Semana passada a gente descobriu que é Jesus. E o que Jesus disse para o pessoal de Éfeso? Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e vocês os acharam mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não me deixastes esmorecer. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Versículo 7. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. E o último versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, gente, olha, volta aí, todo mundo olhando para a tela. Cada uma dessas igrejas, deixa eu voltar só mais uma aqui, pronto. Cada uma dessas igrejas que são mencionadas no Apocalipse, elas existiram, eram comunidades cristãs, e elas tinham características. Então, o pessoal que era lá de Éfeso, eles tinham boas obras, eles estavam no primeiro amor. E aí, então, percebeu-se, a gente, ao estudar o Apocalipse, de que do ano 31, que é quando começa, né, o movimento cristão com a pregação de Jesus Cristo, até por volta do ano 100, é quando morre o último apóstolo, que é João, as características das pessoas nesse período eram semelhantes à igreja de Éfeso. Que características são essas? Aí a gente tem aqui, de acordo com o que a gente acabou de ler. A cidade de Éfeso era a principal cidade da província romana. Ela tinha um importante porto marítimo, um centro de negócios. Essa igreja apresenta o período que vai da morte de Cristo até a morte de João, que é o último dos apóstolos. E qual era a característica central da igreja de Éfeso? Os membros da igreja eram os discípulos de Jesus, e a igreja preservava a sua pureza doutrinária e cumpria a missão. Imagina se você fizesse parte da igreja de Éfeso e você ficasse numa dúvida sobre o que João falou sobre determinado assunto. Só era você encontrar João. Você podia perguntar diretamente para ele. Imagina que alguém ficou com dúvida sobre como é que Jesus fez a cura, a ressurreição de Lázaro. Ele não ia na Bíblia, até porque a Bíblia ainda estava sendo escrita. Ele ia lá e perguntava diretamente: Pedro, como é que foi isso? Então, esse período, o primeiro período da igreja, era um período de pureza, certo? Outras questões aí que a gente tem que ver. Eles não suportavam os homens maus, eles ouviram a advertência de Paulo sobre essa questão do docetismo e gnosticismo, que eu não quero entrar nesses pontos agora. Apocalipse 2:3 diz que eles perseveravam, eles suportavam as provas por causa do nome de Jesus, só que tinha também uma repreensão. Além disso, né, eles odiavam as obras dos nicolaítas, inclusive Deus também não aceitava, e eu vou mostrar para vocês aqui, ó, um resumo da igreja de Éfeso. Primeira coisa, quem é que estava falando para Éfeso? Era Jesus. Como é que Jesus se apresentou? Aquele que tinha na mão direita 7 estrelas e que andava no meio dos 7 candeeiros. Qual era o elogio? Eles não esmoreceram, eles provavam as pessoas que apareciam com qualquer doutrina
e odiavam esses nicolaítas. Vou ter que falar deles, porque está falando tanto aqui, né, dos nicolaítas. Terceiro, tinha uma reprovação. É que, apesar deles serem tão zelosos, eles abandonaram o primeiro amor. Aí vem um conselho de Deus. Ó, se arrependam. Lembre-se de onde vocês caíram. Voltem ao primeiro amor. E se eles obedecessem, qual era a promessa? Vocês vão comer da árvore da vida. Então, gente, para quem está com a revista, e quem não tem, eu tenho em PDF, ou a gente dá um jeitinho, vou te mandar um endereço onde você consegue pedir a revista. Para quem está com a revista, você tem um estudo individual para cada uma das igrejas. Eu aqui no nosso estudo de hoje, a minha proposta é falar de duas, a primeira que acabamos de falar, e vou falar da última. Mas eu quero passar aqui pelo menos rapidinho sobre as outras igrejas. Nós temos a igreja de Esmirna, né, que vai do ano 100 até o ano 313. Esta igreja, e esse período de Esmirna, é um período que vai da morte do apóstolo João até a assinatura de um edito de tolerância de Milão. Os cristãos estavam sendo perseguidos. E no ano 313 foi assinado esse edito, e esse documento, então, permitia agora que os cristãos praticassem a sua religião de maneira tranquila, sem serem perseguidos, certo? A terceira igreja é a de Pérgamo, ela vai do ano 313 até o ano 538, ela representa a igreja que vai do período daquela assinatura do Edito de Tolerância até o período da supremacia papal. É quando, então, a igreja cristã ela começa a ser dirigida pelo imperador romano, certo? Então, do ano 313 a 538. A quarta igreja é a igreja de Tiatira. Ela vai do período que começa a supremacia papal até o movimento da reforma protestante. Gente, cada um desses períodos aqui, eles são extremamente ricos. Não daria em uma hora para eu falar sobre essa temática. Então, eu vou daqui a pouquinho colocar ali no chat 3 links, onde tem aulas com o Rodrigo Silva, o pastor Arilton e o pastor Luiz Gonçalves, os 3 falando sobre a nossa temática de hoje. Isso é para quem quer se aprofundar mais, tá bom? Além disso, já falei, existem livros como esse daqui, que é Uma Nova Era Segundo as Profecias do Apocalipse, que explica versículo por versículo. Então, eu estou colocando só uma semente, mas é você que tem que se aprofundar. Então, essa cidade de Tiatira, esse período é de 538 a 1517. A quinta igreja foi a igreja de Sardes. Ela vai do período do movimento de reforma até o fim da supremacia papal. É o ano de 1798, quando o Papa Pio VI ele foi aprisionado pelo general Berthier da França. Gente, só um detalhe. O que eu estou falando aqui, além dos estudos e tudo, é tão legal porque é tudo comprovado pelo que está escrito na história. Não é que a Bíblia precisa de confirmação, mas Deus, ao escrever o que ainda ia acontecer, ele fez para que a gente falasse assim, uau, bem que Jesus disse que isso ia acontecer. E a gente passar a confiar mais nas palavras de Cristo. Então, o que eu estou trazendo aqui, qualquer livro de história vai te mostrar essas evidências. Mas e a sexta igreja? Aqui eu quero uma atenção sua. No caso da sexta igreja, a igreja de Filadélfia, é uma igreja que vai do ano de 1798 até 1844. Já estamos falando agora de um período mais próximo da gente. O que aconteceu entre 1798 e 1844? Gente, aconteceu um despertamento em várias áreas, principalmente espirituais. Vou te dar um exemplo. 1844, está vendo essa data? Olha aí, 1844. Nesse período que vai de 1830 a 1860, surgiu um monte de coisas grandes. Vamos ver algumas delas?
Nesse período surge o Charles Darwin, com a teoria da evolução. Nesse período surge o espiritismo moderno. Nesse período surge a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nesse período surgiu também a Igreja dos Mórmons. Nesse mesmo período surgiram, só nos Estados Unidos, na época de 1844, segundo alguns estudiosos, tinham mais de 5.000 pessoas que se diziam profetas. Também nesse período de 1798 a 1844, nós temos fenômenos astronômicos, o escurecimento do Sol, tivemos o terremoto de Lisboa, tivemos a queda das estrelas, tudo dentro desse período aí, que vai de 1798 a 1844. Tanto que muitas pessoas passaram a estudar o livro de Daniel. Sabia que até esse período aí de 1798, a Bíblia já não era muito estudada, o livro de Daniel menos ainda. Foi a partir desse período que as pessoas falaram assim, gente, está acontecendo tanta coisa estranha nesse mundo, vamos estudar a Bíblia? E aí o livro que mais chamou a atenção das pessoas foi o livro de Daniel. E aí cumpriu-se, inclusive, uma profecia, porque no último capítulo do livro de Daniel, você pode ir comigo rapidinho lá? Vamos lá em Daniel, capítulo 12? Olha só, o livro de Daniel, então, chegou ao final, é o capítulo 12, e olha a mensagem que o anjo deu para Daniel. Daniel, capítulo 12, o versículo 4. Tu, porém, Daniel, encerrará as palavras e selará o livro. Ou seja, Daniel, tudo isso que eu te dei em revelação aí nesses 12 capítulos, você vai fechar. As pessoas não vão entender. Olha o que diz o restante do versículo. Mas até quando vai ficar fechado esse livro? Até o tempo do fim. Até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão. As pessoas vão começar a estudar. E o saber se multiplicará. Gente, Daniel foi escrito mais ou menos no ano 600 antes de Cristo, e ele só foi ser compreendido no ano de 1830. Foi quando realmente eles começaram a estudar o livro de Daniel de um jeito diferente. Por quê? Porque o livro de Daniel é um livro para o nosso tempo. Então, esse período aqui de Filadélfia, ele é muito importante para a gente, porque boa parte das igrejas que nós conhecemos hoje surgiram durante esse período. Um dia a gente volta para estudar sobre Filadélfia. Por quê? Aqui, ó, sobre Filadélfia, só mais uns detalhezinhos. Lá, o elogio é porque ela tinha uma porta aberta e porque eles guardaram a palavra de Deus e não negaram o nome de Jesus. Qual foi a reprovação para a igreja de Filadélfia? É que alguns que estavam dentro da igreja pertenciam, na verdade, à sinagoga, à igreja de Satanás. E é assim, viu, gente? Todas as vezes que Deus reúne o povo dele, sempre vão aparecer pessoas que não estão com o coração convertido. E eles vêm para tumultuar, para causar confusão. E qual foi o conselho que a igreja de Filadélfia recebeu? Conserva o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Um representante desse período é o Guilherme Miller. Me comprometo, em alguns dos nossos estudos pela frente, falar um pouco sobre o Guilherme Miller, ele que era um fazendeiro batista e que dedicou vários anos da vida dele para estudar as profecias de Daniel, tá bom? Mas não vai ser hoje, mas guarda esse nome aí, Guilherme Miller, tá bom? Mas aí, por que eu quero chegar exatamente na última carta, na última igreja? Porque essa igreja tem a ver comigo e com você. Ó, quando eu falar igreja aqui, eu não estou falando de igreja denominação, adventista, batista, católica, eu não estou falando de religiões, de igrejas nesse sentido. Eu estou falando das 7 igrejas, que são 7 períodos, certo? Qual é o último período? É o de Laodiceia. Esta igreja de Laodiceia, ela representa o período que vai de 1844 até a volta de Jesus. E aí você já percebe uma coisa, espera aí, tem uma 8ª igreja?
Eu estou olhando pela cabecinha de vocês aí, quem está com a câmera ligada. Tem uma oitava igreja? Você faz assim, ó, não tem. O máximo que nós temos são 7 igrejas, ou seja, 7 períodos. Perfeito? Bom, isso quer dizer, gente, que olhando para o calendário bíblico, nós estamos no último período da história do mundo. E isso tem que mexer comigo, isso tem que mexer com você. Deixa eu já fazer aqui uma observação. Existe o caso clássico, a história clássica do livro da Arca de Noé, não é? Você lembra das pessoas que viviam antes do dilúvio? Quantas foram salvas? Prova de vestibular. Responde aí. Quantas pessoas foram salvas no dilúvio? A Bíblia fala. Responde para mim. Quantas pessoas entraram na arca? Alguém responde aí para mim? Vamos ver. Vou esperar aqui, vou aproveitar. Saber que eu sei que tem muita gente que conhece a Bíblia. Quantas pessoas entraram na Arca de Noé? Olha lá, Martinha respondeu. 8 pessoas. Entrou Noé, a esposa, 3 filhos e 3 noras. 8 pessoas. Gente, por quê? Não existiam mais pessoas naquela época? Existiam. Mas só 8 entenderam que a história do mundo ia ser zerada. Deixa eu falar para você, antes da gente entrar aqui no período de Laodiceia. Gente, não tem outro período da história. Nós estamos no último. A pandemia, essa crise que a gente está tendo entre os poderes, o mundo religioso sendo atacado, o mundo religioso vivendo uma vida tão bagunçada, uma Babilônia espiritual, essas coisas estão nos mostrando que nós estamos vivendo os últimos anos da história desse mundo. Então, eu queria que você parasse o que você está fazendo agora, e a gente vai agora para os últimos minutos do nosso estudo, e eu vou falar sobre o período de Laodiceia, que é o meu período, é o seu, é o último período da história da Bíblia, tá bom? Então, o que nós estudamos aí, o que a gente aprende sobre Laodiceia? Vamos ler o que está escrito para Laodiceia? Apocalipse, capítulo 3. Pegou aí? Apocalipse, capítulo 3, os versículos de 14 a 22. Gente, nós vamos ler porque é a carta para mim e para você. De todas as 7 cartas, e todas elas são importantes, de todas as 7 cartas, a última é aquela que eu e você, a gente tem que, de certa forma, conhecer quase que de cor. Vamos ver o que diz aqui? Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Olha como é que Jesus se apresenta. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E aí Jesus olha para mim, para você e fala assim, versículo 15, conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem deras fosses frio ou quente. Assim, porque você é morno, e nem é quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te, versículo 18, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e o colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e serei com ele, e ele comigo. Versículo 21, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei no trono, com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às
igrejas. Gente, então, vamos lá. Laodiceia é um termo grego que deriva de duas palavras, laos e dikaios, que significa povo juízo. Ou seja, o nome Laodiceia significa julgamento do povo, ou povo do juízo. E isso tem uma importância muito grande, queridos, porque o juízo de Deus vai cair em nossa geração. Mas esse juízo também tem a ver com o período anterior, tem a ver com as coisas maravilhosas que Deus já havia feito lá na época de Filadélfia. Outra coisa relacionada à igreja de Laodiceia. Você percebeu um detalhe aí? Tem algum elogio para Laodiceia? Não tem nenhum elogio, gente. Não quer dizer que Deus não nos ame, não quer dizer que a gente, de maneira individual, ou até como um grupo de pessoas, não tenhamos é, é, características legais, coisas boas. A gente tem, mas Jesus, ao fazer uma ressonância, né, na nossa vida, ele fala assim, filho, o negócio está complicado. Eu vou pular a parte do elogio. Eu vou te reprovar. E a reprovação de Deus é, você está se sentindo rico demais. Você acha que não falta nada. Sendo que, na verdade, você tem que comprar o ouro, a vestidura branca, o colírio para os seus olhos. E, gente, cada um desses itens que estão aqui, por exemplo, na tela, tem um significado. Eu fico triste porque o tempo é curto, não dá para eu entrar em cada um dos detalhes, mas posso te dizer que o ouro refinado que a gente precisa comprar é a palavra de Deus e uma vida de relacionamento com Ele, onde nós somos provados e refinados. Então Deus fala, olha, você está achando que você tem tudo, mas está na hora de você comprar o ouro refinado, a palavra de Deus. Você precisa comprar vestiduras brancas. As vestiduras brancas simbolizam a justiça de Cristo. Ninguém vai no céu porque é bonzinho, porque faz coisas boas. Nós vamos morar no céu por causa da justiça de Jesus. Por isso que precisamos das vestiduras brancas dele. E o colírio é o Espírito Santo. O colírio é um símbolo para o Espírito Santo. E aí, gente, como eu disse, o tempo não dá, tem os versículos que vão mostrando essas correlações. O Espírito Santo é aquele que abre os nossos olhos para enxergarmos o que realmente está acontecendo. Inclusive, é ele que está aqui entre nós, mais de 44 pontos aqui ligados, temos mais de 44 pessoas aqui, é ele que nos une num propósito de estudar e entender a Bíblia. Mas ainda sobre a igreja de Laodiceia, olhando para a Laodiceia que existiu aqui, ela possuía o maior centro bancário da Ásia Menor. Era especializada em câmbios de ouro e moeda estrangeira. No coração da cidade ficava uma das maiores escolas de medicina do mundo. E, inclusive, era famosa por curar os olhos a partir de um colírio à base de sulfato, que é muito abundante na região. E possuía um centro têxtil que produzia e exportava tecidos finos. É dali, é dessas características que vieram as palavras anteriores. Quero que você compre o ouro, né, a riqueza, as vestiduras, o colírio, a palavra de Deus, o caráter de Cristo, né, a justiça de Cristo e o Espírito Santo. Então, queridos, olha aqui, ó, o resumo de Laodiceia. Quem é que estava falando com Laodiceia? Jesus. Como é que ele se apresenta? Aqui eu só copiei, eu não coloquei ali, gente, viu? Jesus se apresenta como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Tem algum elogio? Já falamos, não tem nenhum elogio. Tem alguma reprovação? Tem. É morno, pobre, cego, nu, miserável, desgraçado. Mas qual é o conselho? Arrepende-te, compre e abra. E a promessa, gente, nós vamos falar da promessa daqui a pouquinho, mas a promessa de Deus é de que se nós nos convertermos ao Senhor, se nós sairmos dessa espiritualidade rasa, vazia, sem sabor, sem profundidade, Jesus vai cear conosco e nós vamos ter o privilégio de nos assentarmos no trono com Deus. Olha que coisa fantástica. Bom, o que que nós aprendemos com o estudo de hoje? Primeiro, Deus tem a história do mundo nas suas mãos.
Você viu que coisa fantástica? O apóstolo João escreveu o livro do Apocalipse ali perto do ano 100, mas ele descreveu a história do mundo, certo? Ele escreveu a história do mundo a partir do ano 100 até o fim. Ele foi descrevendo como seria a jornada da igreja cristã. Antes de eu avançar aqui, irmão Beto está falando, veste branca pode ser santidade? Irmão Beto, a justiça de Cristo, ela envolve santidade. Quem decide viver uma vida de comunhão com Jesus e recebe a justiça de Cristo, tem que entender que dentro do pacote, né, dessa vestimenta, está viver uma vida santa, uma vida dedicada a Deus. Então, é também, né, a veste branca, que é a justiça de Cristo, envolve também viver uma vida de santidade, viu, irmão Beto? Bom, o que mais que a gente aprende? Que Jesus se importa conosco. Você já parou para pensar? Jesus, ele tinha. Tem gente que fala assim: ah, Jesus deve estar fazendo tanta coisa agora, ele nem está preocupado comigo. Deixa de ser bobo. Jesus, ele te ama de um jeito, mas é de um jeito tão maravilhoso. Primeiro, ele já mostrou na cruz do Calvário. Ele também te mostrou ao te criar. Ele te mostra que se importa com você ao cuidar de você. Gente, tem hora que eu não me aguento. Imagina, ele me aguenta. Eu sei que tem pessoas que estão aqui acompanhando e falam assim, é mesmo, pastor, nem eu mesmo me aguento. Mas Jesus, ele te aguenta, ele te ama. E ele quer transformar a sua vida. Ele se importa comigo, com você, ao ponto de escrever um livro, ou dois nesse caso, né? Estou fazendo referência a Daniel e Apocalipse, para dizer para mim e para você assim, olha, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Ele já escreveu o roteiro. Então, o que eu aprendo desse estudo? Ele tem a história em suas mãos, ele se importa conosco, os seus alertas são para o nosso bem. Eu li esse versículo agora há pouco aqui, ó. Eu disciplino e repreendo a todos quantos amo. Então, nos nossos estudos aqui, viu, amigos que estão, tem gente que eu não conheço, eu vou até colocar meu telefone aqui, quem eventualmente não tem o meu telefone, eu quero que você tenha, se quiser entrar em contato comigo, eu estou aqui à sua disposição, deixa eu colocar aqui direitinho. Então, tá aí meu telefone, eu quero andar com você nessa jornada, mas meu irmão e minha irmã, vai ter momentos que o livro do Apocalipse, ele vai jogar tão franco com a gente que ele vai mexer conosco. Ele vai mexer com coisas que eu falo assim, mas eu aprendi de um jeito diferente. Mas Jesus disse, eu repreendo e disciplino a todos que eu amo. Então, os alertas bíblicos são para o nosso bem. Outra coisa que nós aprendemos é que precisamos aprofundar o nosso conhecimento e fazer as escolhas corretas. Será que entre nós aqui tem alguém que está estudando pela primeira vez esse tema? Olha, que bom que você está aqui, mas a gente precisa aprofundar. Será que eu estou falando para alguém que é cristão adventista, há muitos anos, e fala, ah, pastor, mas eu não entendo esse assunto. Tá, mas quantas vezes você parou, pegou uma revista, pegou um livro, foi no YouTube e falou assim, não, eu vou aprender esse negócio aqui. Eu não nasci, eu nunca, não nasci já sabendo desses assuntos. Eu fui estudando ao longo da minha jornada. E por último, né, mas não é a únicas lições, o que a gente descobre é que nós estamos no final da história desse mundo. Olha que coisa fantástica. Nós estamos no final da história desse mundo. Então, gente, tudo isso que a gente tem sofrido aqui, eu vou colocar só mais 3 links aqui, antes de terminar, não saiam, viu? Vou colocar aqui 3 links para vocês, onde você pode aprofundar nesse tema, tá? Sobre as 7 igrejas. Aqui você teve comigo só uma base, mas eu quero que você, se assim você desejar, conheça esses assuntos com mais detalhe. Então, nesses 3 links que eu estou mandando aí, você tem vídeos que trabalham essa questão de maneira mais minuciosa, tá bom? Eu quero terminar com isso aqui, ó. Espera aí, eu vou voltar aqui, viu, gente? Rapidinho, segura aí. Parei de compartilhar a tela. Eu quero só voltar numa tela que a gente mostrou aqui lá no iniciozinho. Deixa eu mostrar aqui para vocês de novo. Voltando.
Vocês estão vendo aí a tela onde aparece as 7 igrejas? Estão vendo? Alguém me dá só um ok aí. Então, gente, olha lá, sim, obrigado, Moedson. Então, quando você ouvir assim, 7 igrejas do Apocalipse, aí você já traduz na sua mente. São 7 períodos da igreja de Jesus ao longo da história, certo? Então, as 7 igrejas, ou essa mensagem, são 7 períodos da igreja ao longo da história. Perfeito? Perfeito. Quais são as igrejas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, que a gente tem uma linha do tempo. É isso que você tem que visualizar quando você estiver lendo as 7 igrejas. E você precisa lembrar que a igreja de Laodiceia é o último período da história e ele tem a ver comigo e com você de maneira mais direta. Então, nós precisamos entender, né, o que diz essa temática sobre as 7 igrejas. Mas aí eu quero terminar com isso daqui, ó. Eu queria muito que você me acompanhasse aí na tela com esse último quadro que eu deixei. Sim, Lilian, eu vou mandar lá no nosso grupo de WhatsApp, para alguns que às vezes têm uma dificuldade aqui para receber, mas recebendo lá fica até realmente mais interessante. Então, eu quero terminar com essa daqui, ó. Pronto, tá aqui, ó. Comparando o livro do Gênesis, capítulo 3. O que aconteceu no livro de Gênesis, capítulo 3? A queda do homem, não foi? E comparando a Gênesis, capítulo 2 e 3, que fala sobre a criação e a queda do homem. Comparando com Apocalipse 2 e 3, nós temos um paralelo. Olha que lindo, gente. Essa tela aqui é muito boa. Em Gênesis 3, diz que o pecado ele nos privou de desfrutarmos da árvore da vida. Mas lá em Apocalipse 2:7, Deus nos devolve, através da sua graça, o direito à árvore da vida. Em Gênesis 2:17, diz que o pecado nos colocou sob a sentença de morte. Mas em Apocalipse 2:11, diz que a graça do Senhor Jesus nos dá a vitória sobre a segunda morte. Em Gênesis 3:19, diz que nós deveríamos nos forçar cada vez mais a ganhar o nosso pão. Mas Apocalipse 2:17, a graça de Jesus nos provê, né, nos dá o maná escondido de graça. Em Gênesis capítulo 3:24, diz que o pecado roubou o nosso domínio sobre a criação de Deus. Mas Apocalipse 2:26, que são mensagens que estão nas 7 igrejas, Deus nos promete poder sobre as nações. Em Gênesis 3:7, o pecado nos deixou nus. Mas em Apocalipse 3:5, diz que ele, a graça, né, do Senhor Jesus, veste-nos com as vestiduras brancas. Enquanto em Gênesis 3:23 diz que o pecado expulsou Adão e Eva e nós da presença de Deus, Apocalipse 3:12 diz que Deus vai nos fazer colunas no santuário de Deus por causa da sua graça. Enquanto Gênesis 3:19 diz que nós voltaríamos ao pó, Apocalipse 3:21 diz que o nosso futuro, mediante a graça de Jesus, é nos colocar no trono de Deus. Gente, o livro do Apocalipse, ele é encantador. É um livro que traz esperança. E agora eu preciso perguntar para você, e eu gostaria que você respondesse aí com joinha, com sim, balançando a cabeça. Eu vou olhar aqui para os... Eu queria que você respondesse do fundo do seu coração. Primeiro, você crê que a história do mundo está nas mãos do Senhor? Você crê? Você crê que a história do mundo, Deus conhece ela direitinho? Que quem vai mandar nesse mundo não tem nada a ver com, como é que chama aí? Illuminates, nova ordem mundial, o anticristo. Não são eles que vão coordenar a história do mundo. A história do mundo está nas mãos do Senhor Jesus. Você crê? Maravilha. Vi muitas respostas aqui. Segundo,
Você crê que ele tem o melhor para você? Você que está me ouvindo aqui no estudo, que está acompanhando, você crê que no final, a maneira como Deus administra, ele tem o melhor para você? Você crê nisso? Terceiro, quero andar juntinho de Jesus nessa jornada. O que você acha? É uma boa proposta? Você aceita? Sabendo que ele é o dono de todas as coisas, você aceita andar? Achei bonito, tem gente, como é que foi a resposta aqui? Deixa eu ver. O Edson, ó, desde ontem, isso mesmo, Edson, você tomou ali a decisão linda. Eu aceito, diz a Genia Viva, quero andar com Deus. Gente, escuta comigo. Uma vez eu fui num casamento, não, era em Planaltina ainda, um casamento de um grande irmão da igreja. O casamento foi na igreja e depois nós iríamos para uma região de chácara para os comes e bebes. Eu vou desligar, eu vou tirar aqui agora a tela, né? Mas não esqueça dessa imagem aqui, hein? Eis que estou à porta e bato. Eu volto aqui para terminar com essa questão. Mas olha que interessante, houve o casamento. O casamento foi na igreja, no centro de Planaltina, e depois iríamos para o Vale Verde, onde teria a recepção. E poucas pessoas sabiam o caminho, ainda mais à noite. Mas eu, o que eu fiz? Eu tinha uma noção para que lado era. Entrei no meu carro, acho que a Joelma estava comigo, mais alguma outra pessoa, e eu fui em direção. E um monte de gente começou a vir atrás de mim, achando que eu sabia do caminho completo. Eu só sabia de uma parte do caminho. E ali, então, entrei no carro, o pessoal foi atrás, aí quando eu olho, aquele tanto de carro, uma fila de carro grande, eu nunca tinha sido assim. Se eu fosse um candidato, era uma carreata ali. Mas tinha gente atrás de mim. Quando chegou no local que até onde eu sabia, eu encostei e todos os outros carros encostaram atrás de mim. Eu falei, pronto, eu já estava suado, com vergonha, porque depois que eu parei, eu teria que dizer para as pessoas assim, eu não sei o caminho completo. E aí eu parei, desci, o pessoal também desceu, aconteceu alguma coisa? Aconteceu? Falei, não, gente, eu só sei o caminho até aqui. Aí o segundo ou terceiro carro disse, não, gente, eu sei chegar lá, me sigam. Eu, ó, fui atrás dele, chegamos no local da festa. Deixa eu te falar, Jesus inspirou o Apocalipse. Jesus, ele é a chave e ele nos revela o que está escrito. Por isso que a gente tem que andar juntinho dele. Ele sabe o caminho. Ele sabe o que vai acontecer. Então, o melhor é andar bem colado com Jesus. Mas eu quero fechar mostrando aquela cena que vocês viram aqui agora há pouco. No livro do Apocalipse, capítulo 3, o versículo 21, Jesus diz assim, eis que estou à porta e bato. Olha aí para essa imagem, você está conseguindo ver Jesus batendo numa porta? Está faltando uma coisa nessa porta. Olha aí, o que está faltando nela? Você consegue ver alguma coisa? Quem consegue me responder o que está faltando nesse desenho? Parece que ah lá, a Amanda respondeu. Está faltando uma fechadura, está faltando uma maçaneta, não é isso? Exatamente, viu, Amanda? Deixa eu falar uma coisa para você. Essa porta que Jesus disse que está ali batendo é a porta do seu coração e do meu coração. E a porta do coração não tem fechadura pelo lado de fora. Ela só pode ser aberta pelo lado de dentro. E deixa eu te falar uma coisa. É muito feio saber que Jesus está do lado de fora. Se alguém tocar a campainha agora, ou bater ali no portão, se eu deixar essa pessoa uma hora me esperando para eu abrir aquela porta, e eu estando aqui dentro e ouvindo, é uma tremenda falta de educação, de respeito. Deixa eu te falar. O Salvador do mundo, aquele que inspirou o Apocalipse, aquele que te trouxe a vida, aquele que te protegeu até aqui, ele está dizendo no Apocalipse 3:20 que ele está à porta e bate. E o que ele está esperando é que aqueles que ainda não abriram, porque já tem gente que abriu, né, a porta do coração, quem não abriu a porta do coração tem que fazer o quanto antes. Não deixe Jesus do lado de fora. E aonde Jesus entra, ele faz toda a diferença. Então, que Deus te abençoe. Esse foi o nosso estudo de hoje. Vou aqui encerrar para
para olhar para você. Obrigado por ter vindo. O desejo é que a gente continue nessa jornada. Próxima semana nós vamos estudar os capítulos 4 e 5 do Apocalipse. Eu vou te pedir, por favor, leia esses dois capítulos, o 4 e o 5. Se você está precisando do PDF dessa revista, entre em contato comigo, eu vou te mandar, tá certo? Eu vou mandar mais uma vez aqui o link de hoje, que é um link para você preencher e entrar para concorrer ao... Ai, gente, como é que fala? Para você concorrer ao sorteio dos livros, tá? Ó, mandei aí para você o formulário de hoje. Passou, fiz na semana passada, beleza. Você tem está concorrendo com uma inscrição. Essa de hoje é a segunda, certo? Que Deus te abençoe ricamente. Obrigado a vocês que estiveram ao vivo, os que vão assistir depois. Semana que vem estaremos reunidos aqui 8h30 em ponto para a gente começar o estudo de número 3. E aí, repito, por favor, leia o capítulo 4 e o capítulo 5 do Apocalipse, porque lá nós vamos ver o trono de Deus e um livro selado, um livro que está fechado. Será que está fechado ainda? Que livro é esse? Nós vamos estudar na semana que vem. Queridos, vamos orar? Vamos falar com Deus? Querido Pai, muito obrigado. É um privilégio podermos parar por esses minutinhos e meditarmos na Tua palavra. Como é bom saber que a história do mundo está em Suas mãos e que através desse estudo das 7 igrejas, a gente percebe o Teu cuidado, o Teu carinho por cada um dos períodos da história do mundo e sabemos que agora estamos no último e que logo, logo teremos o privilégio de ver o Senhor voltando nas nuvens dos céus. Pai, se tem alguém aqui que ainda não abriu a porta do coração para o Senhor entrar, toca esse coração. Bate aí, Senhor, mais uma vez, bem forte. E que esse querido, que essa querida tenha a alegria de poder colocar a mão na maçaneta, destrancar a fechadura e abrir para o Senhor entrar para nunca mais sair. Nos dê uma feliz semana, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nos despedimos aqui. Semana que vem nos encontramos novamente. Eu que agradeço, viu, Berto e queridos, por vocês estarem aqui conosco. Se não vier ninguém, eu vou estar estudando aqui o Apocalipse, mas como é bom estudar tendo a companhia de amigos, de familiares e de gente nova. Ó, você viu o meu telefone, por favor, me chama lá no WhatsApp. Eu quero fazer contato com você, orar por você também. Gente, uma boa noite a todos. Fiquem na paz de Jesus.